Estamos de volta para mais uma parte desta mensagem. Eu tenho certeza que quando você sintoniza a sua emissora, ou talvez você esteja me ouvindo pela rádio, pela internet, Deus fala ao seu coração. Esta palavra transforma a sua vida e ela vai transformar a sua vida emocional. Você que estava passando e de repente parou, alguma coisa lhe chamou a atenção, eu vou ficar aqui ouvindo. O que esta senhora tem a dizer? O que esta pastora tem a dizer? O que Deus tem a dizer para você é que a alegria dele é a tua força. Que por mais difíceis que sejam as situações da sua vida, por mais que você tenha passado perseguições na sua carne, Deus pode transformar situações. Vamos ao altar e eu volto. O tema dessa tarde, em continuidade, é Depressão e Ansiedade, parte 2. Davi, em Salmo 31, 9, ele disse assim, aquele mesmo Davi que foi rei, que foi escolhido, que ninguém achava que ele, que cortou a cabeça do gigante, aquele mesmo que estava lá, meio em depressão, meio triste, viu Betseba, mandou matar, e aquele mesmo Davi, que Deus perdoou e que se tornou um homem segundo o seu coração, ele diz, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Olha o retrato de um homem que tinha tudo, mas estava em depressão, minha mana. Gasta-se a minha vida na tristeza. E os meus anos em gemidos, depressão profunda. Com liberdade do Espírito Santo para falar isso. Debilita-se a minha força. São sinais e sintomas de depressão. Por causa da minha iniquidade, ele se sentia fraco pelo pecado que havia cometido, mas o Senhor já tinha perdoado. Às vezes a pessoa vive em depressão porque ela não se perdoa. Nesta tarde você vai se sentir perdoado do alto da cabeça às plantas dos seus pés, independente do que você tiver feito no seu passado, porque o passado foi lavado, foi remido naquela cruz. Você é uma nova criatura. Você e eu éramos vermelhos como escarlate, mas nós nos tornamos mais alvos do que a branca lã. Gemidos, debilita-se a minha força. Quantos se sentem sem força às vezes? Levanta a tua mão. Todos nós. Tem dia que parece que não tem força, dá vontade de parar no posto de gasolina, ao invés de comprar combustível, comprar força. Não é verdade? É verdade. Homem, mulher, todo mundo. Gente, força não se vende. É Deus que renova toda manhã. Versículo seguinte. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Expanso para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado. Um homem de Deus, um rei levantado por Deus, se sentindo como um vaso quebrado, em profunda depressão. Mas sabe o que Deus faz com vasos quebrados? Deus faz, em Jeremias 18, 4, diz assim a palavra do Senhor. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, o que Deus faz com o vaso quebrado? Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus, nesta noite, vai pegar você e vai fazer um novo vaso, um vaso de honra, de alegria, de felicidade. Deus está respondendo a você que não se sente mais um vaso de honra. Porque eu estou velho, porque eu não... Gente, todos nós somos vasos na mão do oleiro para a louvor e honra e glória do seu nome. Eu volto a dizer, a tristeza, a ansiedade, a depressão, nada disso é o fim da vida.
Isso passa e vai passar nesta tarde. Você que está me assistindo em algum momento, que está vivendo esse drama, que acha que não tem mais prazer na vida, tem prazer, porque Deus é o teu prazer. Tem prazer, porque Deus tem grandes coisas na sua vida. E não é esta situação aparente inapetência que vai paralisar o poder de Deus na sua vida. Deus pode fazer grandes coisas na tua vida ainda, independente da sua idade, independente do que dizem de você. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Aleluias. Jeremias 18:4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. Fala assim, eu. Antes que Deus me formasse, que eu fosse formado no ventre materno, o Senhor diz, eu te conheci. E antes que saíste da madre, antes que a tua mãe desse à luz, por cesariana ou parto natural, diz, te consagrei e te constituí profetas às nações. Deus nos constituiu seus filhos, seus servos. Aleluias. O próximo versículo diz assim: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Você está preparado para dizer sim a Deus? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Versículo 8 diz a palavra do Senhor: não temas diante deles, não tema diante de nada que se levantar na tua frente, de nada e nem ninguém, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, aleluias. Versículo 10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrecadares e derribares, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Assim como Deus fez na vida de Jeremias, Deus vai fazer na tua vida. Você vai arrancar o que tiver que ser arrancado, você vai derribar, você vai destruir, você vai arruinar tudo aquilo que estava se levantando contra a tua vida, para tirar a tua alegria, a tua paz, a tua família. Você vai se levantar e depois você vai edificar e plantar para colher bons e frutos e alegres frutos e frutos saudáveis em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, louve ao Senhor. Jeremias foi chamado para avisar ao povo. O povo estava em rebeldia. 3 reinados o povo em rebeldia. Abandonava o Senhor. Você já viu que o povo de Deus, né? Quando estudamos a Bíblia, o povo de Deus, todas as vezes que Deus parecia demorar a trazer resposta, o povo inventava história, né? Está demorando, Moisés não desce, então vamos fazer um bezerro, né? Não, vamos fazer. O que você tem feito enquanto espera em Deus? O que você tem inventado fazer? Às vezes, na azáfama de resolver as coisas, nós atrapalhamos, sabia? Você conhece o versículo que diz assim: espera em Deus e ainda o louvará. Espera em Deus nessa situação que você está vivendo. Não se entristeça, porque você vai louvar a Deus pela tua vitória. Jeremias foi chamado para avisar ao povo que estava se desviando dos caminhos do Senhor, que se arrependesse e voltasse para Deus. Jeremias recebeu várias diretrizes de Deus. Inclusive, no versículo de Jeremias 16, 1 e 2, Deus falou para ele assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomarás mulheres, não terás filhos nem filhas neste lugar. Ele não podia se casar nem ter filhos, porque todos os filhos que nascessem naquela estância morreriam de doenças. Então Deus falou, você vai me servir. Ele era um servo, assim como você e eu somos. Um servo escolhido, predestinado antes da fundação do mundo. E o que aconteceu com esse Jeremias?
Ele era uma pessoa só e sem família. Talvez você diga, realmente, eu sou uma pessoa sozinha, minha família é pequena, ou nem família eu tenho. Ou então eu tenho uma família muito grande, mas eu me sinto uma pessoa solitária. Deus chamou Jeremias para exortar aquele povo que o abandonou, que estava envolvido com o mundo, exatamente o que nós vemos hoje em dia. Aliás, muitas vezes vemos o povo de Deus agindo desta forma. O profeta diz o que fazer e o povo faz ao contrário. Dá com os burros na água, fica infeliz, diz que a igreja não tem o Espírito Santo, vai embora, entra em depressão, não sai nem de casa mais. Um monte, amado. Infelizmente, mas hoje Deus vai livrar esse povo do cativeiro. Muitas pessoas se encontram em depressão hoje, porque estão em desobediência a Deus. Deus tem falado, faça desta forma. E a pessoa diz, eu vou fazer desta forma. Não estou falando de pessoas que não têm Deus. Maria Emília, do povo de Deus. Esse povo que estava em desobediência era de Deus. Em Mateus 6, 27, diz assim a palavra do Senhor. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como aqueles, com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis. Não fica ansioso em tentar resolver. Confia no Senhor, que Ele vai te surpreender. Não vos inquieteis dizendo que comeremos. Como é que eu vou fazer, Senhor, para que o meu marido volte? Como é que eu vou fazer, Senhor, para que meu filho seja liberto das drogas? Como é que eu vou fazer para que aquela pessoa entenda que não fui eu que fiz mal contra ela? Diz a palavra do Senhor. A ansiedade, o que eu comerei, o que eu beberei, ou com que eu vou me vestir. Diz versículo 32. Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe o que você necessita. Vira para o teu irmão e diz, Deus sabe o que você necessita. Mas é assim, Deus sabe mesmo. E só Ele pode resolver e te dar o que você necessita. Aleluias. Mas Ele tem um si, como um dos si de Deus. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aquilo que você necessita, te vai ser acrescentado. Oh, glória a Deus. Qual a desculpa para eu não estar aqui com chikungunya? Com dor nas costas, dor no quarto, dor aqui. Dói até a falange, né? Dói tudo. Dói, mas isso não tira a alegria de eu estar com saúde, falando com vocês, ter sido tão abençoada nesta tarde. Eu podia ter ficado em casa, né? Qual é a desculpa? Que desculpa? O povo de Deus tem desculpa? Buscai, pois. Rosana, busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vão te ser acrescentadas. Quando você entende que quando você nega a tua vontade pela vontade de Deus, você ganha, você não se preocupa. Você não fica deprimido. Amados, a depressão e a tristeza, elas batem na porta todo dia. Nenhum de nós vai abrir a porta para ela. Não pensa que ela não bate. Bate. Mas por que a minha mãe está passando por isso? Ela é uma serva boa e fiel. E é mesmo. Não sabemos. Mas a tristeza não tirou a tua alegria.
não tirou o belíssimo trabalho, vidas que foram alcançadas. Por quê? Por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo e Ele te protege e Ele te dá vitória. Aleluia, Senhor. O Senhor está dizendo nesta tarde: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não traz preocupação, não. Não traz tristeza, não. Não fica confabulando um monte de coisa na tua cabeça, não. Canta louvor, amado. Ora pela tua família. Ora porque é aquela pessoa que está precisando. Ora por aquela causa que tem tirado a sua paz. Ora ao Senhor, ponte de joelho, amados. Um monte de crente que só sabe reclamar da vida. Vamos parar com isso. Se a gente viver aqui 100 anos, será pouco, gente. Vamos aproveitar a vida que Deus tem nos dado. Vamos ver a beleza que Deus tem dado dentro da nossa casa. A alegria que o Senhor tem dado. Mas, bispa, falta uma peça. Gente, quando eu vi a minha mãe, dia 18 de novembro, farão 20 anos que o Senhor levou a minha mãe. A melhor pessoa que eu já conheci nessa terra. Uma mulher abnegada. Uma excelente dona de casa, uma excelente cozinheira. A minha mãe, ela viveu para nos amar. Eu aprendi isso dentro da minha casa. Por isso que é tão fácil te amar. Basta a cada dia. É triste? Claro que é triste. Quisera eu que a minha mãe conhecesse a Ana Laura e o Davi. Que conhecesse a Filipa, o Luiz. Quiséramos nós que isso tivesse acontecido. Mas o Senhor foi tão bom que o Senhor deixou que eu tivesse a melhor mãe do mundo durante 33 anos. Então eu sou feliz por isso. Eu não sou triste porque Deus levou. Eu sou feliz porque eu pude conhecer uma pessoa maravilhosa. Você está vendo a diferença? De você transformar a vida. Depende de você. Aracaci, depende de nós. Aninha, ou eu sou feliz e mantenho o meu sorriso nos lábios, ou eu serei apenas mais uma pessoa, mas você é feliz. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa determinada, você depende de Deus. Mas, bispa, os meus filhos... Buscai ao reino de Deus em primeiro lugar. É na igreja. Venha ao culto de oração. Venha louvar a Deus. Não abra mão do seu chamado, amados. Gente, todo mundo que abriu mão do seu chamado para viver a sua própria vida está infeliz hoje. Ou pelo menos insatisfeito. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fazer a vontade de Deus é a nossa força. O Senhor está dizendo que a ansiedade não pode acrescentar um côvado ao rumo das nossas vidas. Não pode. Por mais que eu ande ansioso, eu não vou mudar a história da minha vida. O que é um côvado? Um côvado varia de 42 a 52 centímetros. Diz que um côvado é a medida do cotovelo ao dedo médio. Só que o meu cotovelo tem um tamanho. Guacira, que é gigante, cotovelo até aqui vem desse tamanho. Quem é mais grandona aí? Sandra, fica de pé, Sandra. Faz assim. Olha o tamanho do côvado da Sandra. Assim, amada, até a ponta do dedo. Olha o dedão dela. Enorme. Então, entre o povo hebreu e os romanos, o côvado varia entre 42 e 52 centímetros e meio. A Bíblia está dizendo, você nem eu. Por mais ansiosos que andemos, não podemos acrescentar 40 ou 50 centímetros ao rumo da nossa vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor, mãezinha. Marizinha,
mana querida, pertence ao Senhor. Então, em vez de ficar ansioso, deprimido e triste, eu opto por ser uma pessoa feliz e contente, porque o apóstolo Paulo diz lá na graça de Deus, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos voltar a falar de Jeremias. Jeremias, amados, aonde ele passava, ninguém queria saber dele. Sabe por quê? Porque o povo estava em desobediência. Então, quando Jeremias chegava, ele dizia, olha só, vocês larguem isso, larguem os postes ídolos, larguem Baal, venham servir a Deus. Já vem Jeremias falar de Deus. Não é assim? O pessoal que se desviou dos caminhos de Deus e você começa a falar de Jesus, já vem de novo falar que é a graça de Deus. Já vem de novo mandar ir para a igreja. Não é assim? Igualzinho, não mudou nada. A Bíblia diz que Jeremias foi preso, que ele sofreu tentativa de assassinato, que ele era alvo de chacotas. Tudo porque onde ele passava, ele abria a boca para falar que o povo precisava voltar a buscar a Deus em primeiro lugar. Jeremias 20, nós já estamos caminhando para os 5 minutos finais. Jeremias 20, 17 e 18 diz, porque não me matou Deus no ventre da materno. Ele estava tão triste. Ele ficou em depressão. Um servo de Deus, um profeta de Deus, que só falava das coisas de Deus, ficou deprimido. Ficou triste. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi à minha sepultura? Olha isso, vovó Lu. Ele estava querendo ter sido morto dentro do próprio ventre. Tipo assim, eu não devia ter nascido. Por quê? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Ia ficar fossilizado lá dentro, Jeremias? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza. E para que se consumam de vergonha os meus dias. Veja bem, Jeremias está dizendo, eu sou um servo de Deus, mas eu só vejo trabalho e tristeza. Quantos de nós às vezes pensam a mesma coisa? Eu só faço as vontades de Deus, mas quantas vezes a tristeza e a depressão invadem a nossa alma ao ponto de desejarmos desistir do que Deus tem para nós? Em Jeremias 15, 10 diz assim a palavra do Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois, me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Ele continua falando dele mesmo. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. O servo de Deus era amaldiçoado pelo povo de Deus porque estava dizendo para o povo se arrepender do pecado. Isso dá tristeza, não dá? Claro que dá. Próximo versículo. Nunca me assentei na roda dos que se alegram. Gente, ele estava dizendo, gente, ninguém me chama para rir. Só paulada. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Jeremias não... O tema dessa tarde, em continuidade, é depressão e ansiedade, parte 2. Bom, estamos de volta. Eu tenho certeza que o Senhor tem mudado a sua visão da vida. Você não é escravo da depressão, você não é a depressão, você não é uma pessoa a depressão, não. Você é um ser humano que estava passando por um estado sem motivação, uma tristeza muito grande, mas isso, como você já ouviu do altar, pode durar uma noite. Já tem durado alguns anos, talvez, mas a alegria do Senhor vem pela manhã e ela virá na sua vida. Em meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que tudo te vá bem. Eu desejo que você tenha saúde do alto da cabeça às plantas dos seus pés. Que você seja uma pessoa mais que vencedora, em nome de Jesus. Graça e paz.